Bom dia, a paz do Senhor seja com todos, amém? Podem sentar, amados. Glória a Deus, aleluia, amém. As crianças estão liberadas, amém? As crianças estão liberadas, aleluia, glória a Deus. Eu quero avisar que nós estamos aguardando uma manutenção do telhado da nossa igreja, para que assim que será feito pela proprietária do imóvel, nós vamos melhorar as condições da sala das crianças, né? Porque tem muita umidade lá no solo e tudo mais, mas precisamos melhorar. Mas não adianta trabalharmos na melhoria das salas se está comprometido o telhado, né? Se tem chuva, tem vazamento e tudo mais. Então aguarde um pouquinho mais, com paciência aí, dependemos da situação do telhado ser resolvido primeiramente, amém? Glória a Deus. Quem está conosco pela primeira vez aqui? Quem está conosco pela vez? Fique em pé, por favor, se coloque em pé, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe você que está vindo pela primeira vez. Para nós é um prazer, uma honra recebê-los em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Está conosco aqui o evangelista Watson, é esse nome mesmo? Por favor, se coloque em pé, da Assembleia de Deus, acho que da região aqui, né? Da Zona Sul. Que Deus abençoe o amado em nome de Jesus. E o querido casal, né? Missionário Daniel e Janine, amém. O casal fica em pé, por favor, se coloca em pé o casal, amém. Fica em pé, queridos. Deus abençoe esse casal querido. Daqui a pouco vou estar passando por idade para eles estar falando do que tem pela frente aí, né? De desafio na obra missionária, e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas nós iremos começar um tema nesse mês de agosto, Nós tivemos o mês anterior de julho sobre confiança. O mês todo, né, ministramos, pedi aos pastores que nos ajudassem, e houve uma grande cooperação, sempre falando, batendo na tecla, confiança em Deus. E agora o tema para agosto me deu um esquecimento aqui. Qual é? Renúncia. Alguém me disse o seguinte, falou para a pastora Nancy intercedeu, passou para mim, né? Falou: pastor, esse tema é difícil. É difícil para viver ou é difícil para pregar? Os dois. Os dois. Renúncia. Olha só o tema, né? Que tema, pastor, só Deus para ter misericórdia, né? É que nós vamos morar no céu, é por isso. Nós vamos morar no céu, por isso que temos esse tema aqui. Amados, então vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, versão NVI. Deixa eu ver quem está presente na igreja. Eu estou filmando, hein? Quem está aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe, você faltou, o departamento de cobrança da igreja manda o WhatsApp. Está tudo bem? Está tudo nos conformes? Né? Amém. Glória a Deus. Eu fazia isso na outra igreja e as pessoas baixavam a cabeça. E pastor, o senhor não sabe, eu vou faltar semana que vem. Amém. Está escrito: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante, amados, que Jesus, ele havia apresentado aos discípulos uma instituição maravilhosa, uma instituição da qual
ela tem um soberano, da qual tem um autor, da qual tem alguém que a formou, a criou e a sustentou até os dias de hoje, que é a igreja. E a igreja é de Jesus. A igreja não é de um homem. A igreja não foi de Paulo, de Maria, de Pedro, quem quer que seja. A igreja é do Senhor Jesus. Então ele apresenta a igreja, edificarei a minha igreja. E após isso ele vai inserir, vai nos ensinar qual o perfil daqueles que vão pertencer à igreja. Ele chama aquela multidão, ele chama os seus discípulos e os convoca e os chama e apresenta caracteres para que realmente as pessoas poderiam entrar, participar da igreja. Como o tema da mensagem, renúncia é negar-se. Renúncia é justamente você se abster-se, você entregar, você realmente compreender que você não tem mais a posse, não tem mais poder sobre alguma coisa. E é difícil. Neste versículo do qual nós lemos, eu separei aqui 4 verbos. 4 verbos. Verbo, quando você estuda na escola, na língua portuguesa, você sabe que verbo é ação, a dinâmica. Então a igreja é formada por pessoas que estão numa dinâmica, não numa estática, não parados. E nós temos os 4 verbos então. O primeiro verbo é querer. Querer. Diga, o primeiro verbo é diga querer. Ele diz, se alguém, olha só, ele abre a porta de uma forma geral, para todos. Todos são bem-vindos. Todos são chamados. Agora vai depender do posicionamento de cada um. Então ele diz, se alguém quiser, se alguém querer, se alguém realmente quer servir a Cristo, é voluntário, é espontâneo, não é obrigatório. Ah, não, eu tenho medo de ir para o inferno. Não, não é isso. Ah, porque Deus é um Deus irado, Deus é um Deus justo, vai me condenar eternamente. Não, você voluntariamente, você quer servir a Deus. Há prazer no teu coração, é no querer. Ou seja, é alguém que você entrega, você está entregando, você está querendo, você quer a Deus, voluntariamente, prontamente, você abre o coração de querer. Se alguém quiser, eu quero servir a Deus, aleluia. E se você quiser servir a Deus, ninguém vai impedir, ninguém, pastor, mas e o mundo? Daqui a pouco nós vamos falar, e o diabo? E as coisas deste mundo? Aleluia, mas Deus é maior na tua vida, e Deus vai cuidar de você diante do seu querer, se entregar para Ele. O segundo verbo é negar, ou seja, renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo, você tem que negar a você. Eu estava vendo em Marcos, por favor, coloque Marcos, por favor, 7:20, capítulo 7, versículo 20. O que nós devemos negar? O que nós devemos renunciar? Jesus fala sobre isso, de coisas que habitam no coração dos homens, habitam em nossos corações. Queira você, queira ou não queira, mas tem coisa aí no teu coração, que de repente, mesmo sendo cristão, vem aflorar. E continuou, o que sai do homem é o que contamina o homem. E o que vem a ser então? Continua o 21, por favor. Pois do coração dos homens, as irmãs estão dando glória a Deus, só dos homens, maravilha, eu sabia que Jesus me amava mais do que os homens, estou feliz agora, ó, aleluia, glória a Deus, das mulheres também, viu? Tem moleza não, minha filha. Pois do coração dos homens saem
Olha a listagem: os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, continuando, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Você tem que renunciar a tudo isso, tem que afastar de você, porque esta é de acordo com a palavra do Senhor. Obrigado, eu achei que eu estava falando com um ouvido só. Falei, meu Deus, cadê outro ouvido? Obrigado, meu querido, glória a Deus, estou ouvindo, o ouvido esquerdo também. Mas, amados, nós temos que renunciar a essas coisas. Ah, mas eu jejuo, eu oro, eu consagro, leio a palavra de Deus. Ah, então, você vai ser atacado mais ainda. Esse meu amigo, me tornei. Eu fiz uma oração um tempo atrás, eu dobrei o joelho, eu vou contar para vocês, estava orando, falei, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu amigo, eu quero ser teu amigo, Jesus, eu quero que seja meu amigo. Irmãos, alguém que não é inimigo falou assim, não, você não vai ser, e só Deus sabe o que aconteceu. Quando eu pedi oração, quero ser teu amigo, Jesus, seja meu amigo, Jesus, parece que do outro lado estava dizendo, você vai ver só, a nossa inimizade vai ser acrescentada então. Aí eu comprei uma briga, mas vale a pena seguir esse amigo Jesus. Então, você tem que negar-se a si mesmo, você tem que renunciar. Ah, mas Deus é poderoso, o Espírito Santo é maravilhoso, mas a renúncia é tua. O passo para dar para trás é teu. Então, se tem uma coisa que é difícil na vida, é renunciar. E se nós não renunciamos, irmãos, a nossa carne, a nossa vontade humana, nós vamos seguir em frente. Quais são grandes problemas no dia de hoje? A pessoa não renunciar. Porque cada um quer impor sua vontade, seu desejo. Por isso que o mundo vive tantos conflitos, por falta de renúncia. Nós temos que renunciar. Jesus disse o seguinte, continuando, tomar a sua cruz. Olha só, versículo 24 que lemos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Assim você tem que negar a você, a salvação individual, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Há uma versão que diz, diariamente. Você acordou de manhã, a cruz estava esperando lá você, Alencar, está na hora, levanta, Pedro, está na hora, pega a cruzinha aí. Diariamente nós temos uma cruz, só que a cruz vai ser trocada por uma coroa de glória, aleluia. Mas nós não queremos a cruz, porque a cruz representa o quê? Tristeza, angústia, sofrimento, dificuldade. E a vida cristã é pautada justamente disso, que temos que renunciar, temos que negar a nós mesmos e tomar essa cruz a cada dia. Tome a sua cruz. Eu aprendo uma coisa, não quero tomar a cruz dos outros, sabia? Você olha uma pessoa sofrendo, irmão, poxa, que sofrimento, daqui, irmão, eu fico com duas. Eu tenho 2 ombros, eu coloco a minha para cá e a sua eu coloco lá. Não dá. Eu posso, em oração, você pode em oração, apoiar alguém. No momento que Jesus estava indo para a crucificação no Calvário, o que aconteceu? Simão Cireneu ajudou Jesus, mas a cruz era para Jesus, não era para Simão. Ele estava lá no momento, Jesus não está aguentando mais, a noite toda acordado, sofreu tanta coisa, e naquele momento ali, Simão Cireneu é chamado e carrega um pouco para Jesus. Eu diria assim, esse momento, esse trânsito de Simão, auxiliando Jesus até chegar no Calvário, seria um apoio, um suporte. Eu posso dar suporte para alguém, você pode dar suporte para uma pessoa, mas a cruz é dela.
A sua já está difícil, não vai carregar dos outros? E nós muitas vezes queremos carregar a cruz dos outros. Mas carrega a tua cruz, meu irmão. Cada um tome a sua cruz. E qual é o outro verbo agora? Siga-me. Tome a sua cruz. Eu me lembro de uma ilustração muito interessante, em que a pessoa estava carregando a cruz, transportando. Ela notou que alguém tinha uma cruz mais curta. Olha só. Ele não tem luta, esse irmão? Olha que ela não tem. Eu já sei, vou cortar um pedaço da minha cruz. Aí ele coloca a cruz, o serrote, e corta um pedaço. Opa, melhorou, ficou mais leve. Mas pensando bem, pelo tempo que eu estou caminhando, já continua pesada novamente. Aí ele corta mais um pedaço. Opa, melhorou. Vou cortar mais um pedaço. Aí quando ele chega em determinado local, tinha um abismo. E as pessoas que vinham atrás dele, e que estavam à sua frente, colocavam a cruz, passava sobre o abismo do outro lado. Ele chega, a cruz não é suficiente para fazer uma ponte de transição. A cruz que eu carrego, que você carrega, é uma transição para passarmos para o outro lado. Bendito seja o Senhor. Então, não critique as pessoas que estão carregando a cruz do teu lado, mas olha para a tua cruz e faça da tua cruz, aleluia, o objeto para você passar para o outro lado e receber a bênção do Senhor nosso Deus. Nós queremos cortar a nossa cruz, não queremos transitar com a nossa cruz, porque infelizmente, irmãos, há um evangelho hoje, que o mais importante é você ter, e não ser. O evangelho é pregado para eu ser, e não ter prioridade na minha vida. O evangelho é renúncia, o evangelho é justamente eu tirar a minha vontade e colocar na vontade do Senhor. Aleluia. O principal do evangelho é o ser. É por isso que a cruz trabalha com o meu ser. Crucifica o meu ego, a minha vontade, o meu querer. Quando Paulo expressa as seguintes palavras: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, viva na fé do Filho de Deus. Aleluia. A cruz elimina a tua carne, machuca a tua carne. Aleluia. Para que você possa ter a glória eterna. Aleluia. E Jesus continua falando: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Seguir Jesus não é estar à frente dele, é ele que vai na frente. Jesus está na tua frente, e se ele está na minha frente, por onde ele vai conduzir? Ele vai me conduzir a caminhos bons, a um bom caminho. O grande perigo, sabe qual é? Eu me desviar, me afastar do bom pastor que está à minha frente. Aleluia. O bom pastor declarou o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não ouviram a voz do estranho, e elas me seguem. Aleluia. O caminho que eu estou passando, o caminho que você está passando, pastor, mas é tão difícil, tão espinhoso, tanta dificuldade, mas confia, o pastor está indo à frente. O pastor está com o cajado à frente. Oh, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Era para mim, era para você realmente estar sucumbindo na fé, mas eu creio que está à minha frente e estou seguindo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Seguir a Jesus. O que é ser cristão? É aquele que segue Cristo. Cristão é isso, que segue Cristo. Aleluia. O que está trilhando a jornada da qual Ele mesmo declarou que nós devemos segui-lo a cada dia. Aleluia. Então, meu irmão, esta é a vida cristã. Esta é um pouco que estamos falando, e se Deus permitir, todo esse mês de agosto,
de nós renunciarmos. Será até renunciar muitas coisas? O nosso tempo, e renunciarmos o nosso tempo mais para Deus? Que dia é hoje? Que dia é hoje da semana? Domingo. Domingo é dia do quê? Comer macarronado na casa da sogra, a pizza à noite, Antigamente assistia Fórmula 1 pela manhã, Ayrton Senna, tan, 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 tan. À noite eu vou assistir o Gols do Fantástico. Domingo é o dia do Senhor. Você parou para pensar que domingo é o dia do Senhor? Está cogitando a ideia de nós trabalharmos como que é? Escala 6x1? 5x2? 5x2? É 6x1, agora é 5x2? Não. Pode fazer escala 3x4 ou 4x3. O povo vai continuar trabalhando 7. Trabalha 7. Trabalha 7. Eu vou trabalhar 7. Muitos de nós vemos para o culto agora, já está pensando amanhã. Primeira semana já de agosto, os boletos chegam, Jesus tem misericórdia, a conta está no vermelho, abençoa, Senhor, manda um anjo depositar, tem misericórdia, Senhor, estenda as tuas santas mãos. Aí você canta assim: tudo entregarei, a minha conta está no vermelho, tudo entregarei. Às vezes você espera terminar o culto e vai lá fora ver o saldo, para ver como é que está. Aí você fica pensando: meu Deus, abençoa, que amanhã tem um feriado nacional, que a gente não sei o quê. Senhor, vou entrar no especial, meu irmão, fique no especial. Aí chega, você não vai dormir à noite? Você não vai dormir à noite, vai pensar. Aí quando, meu Deus, 10 horas, abri o banco. Vou ligar para o gerente. Você está pensando que está pensando no gerente já. Porque nós não renunciamos um dia da semana para o Senhor. Um dia da semana. Aleluia. Você sabia que na Coreia do Sul tem culto de 6 horas? O culto demora 6 horas, pastor, mas o que é isso? Não é culto, isso é cumprido. É muito longo demais, cansativo. Ficar 6 horas no culto. Meu irmão, 1 hora de pregação, 30 minutos de pregação, a pessoa já, Jesus tem misericórdia. O domingo é do Senhor. Aleluia. Pastor, eu dei o dízimo do domingo, 2 horas. Deus não quer o dízimo do domingo, Deus quer o domingo. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu aprendo uma coisa, irmãos: se nós não conquistamos de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, não vai ser mais um dia que você vai conseguir tudo. Não vai ser mais um dia que você vai conseguir tudo, não. Você teve 6, e mais um dia só? Mais um dia, aí que eu consigo. Não, não consegue. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos aprender a renúncia, irmãos. Bendito seja o Senhor. No domingo, ainda que você venha pela manhã só, mas leia a Bíblia à tarde. Coloca um louvor na tua casa. Amém? Assista a pregação online do culto das 18 horas. Curte lá, põe lá o joinha lá, curte. Propaga o evangelho, manda para um parente seu, manda a pregação para outras pessoas. Pare um pouco e começa a renunciar sua vontade e começa a buscar mais a presença de Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Use mais, gaste mais tempo na presença do Senhor. Invista no mundo espiritual, aleluia. Porque Jesus breve vem. Breve virá para buscar o seu povo e a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Que Deus nos ajude. Eu vou ler o versículo uma vez mais.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos renunciar. Renunciar. A gente fica na Netflix, conhece centenas de filmes, mas nunca leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Pastor, eu leio e não entendo. Veio para a escola dominical, faz curso de teologia, vem no culto também. Pastor, eu não tenho tempo. Uma das desculpas que nós falamos é: não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, você não administra o tempo conforme a vontade de Deus. Você administra o tempo para você. Para você. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Qual é mais fácil? Ficar 1 hora no culto ou ficar assistindo a Copa do Mundo? 45 minutos, intervalo, mais 45, 15 de cada lado, vai para os pênaltis e nós estamos lá vidrados. 11 marmanjos de cada lado, chutando um couro redondo. E quando aquele couro redondo bate na rede, tem slogan nos estádios: eu sou fiel até a morte ao meu time. Meu time é o demais. Igreja, não é fanatismo não, é fé, é consciência, é amor, é dedicação, é voluntariedade, é gratidão, é adoração, é louvor àquele que vive para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.